Fala galera, fala turma, estudando para o concurso público da Arcesp. Prova chegando, não é verdade? Tem o edital de convocação para as provas. Em 21 de dezembro, tá bom. Você vê, na área do candidato, tá lá o edital de convocação para as provas, fala do horário, explica, haverá prova objetiva e redação para o emprego público de agente de suporte de regulação, e haverá prova objetiva e dissertativa para os empregos públicos de analista de suporte à regulação, especialista em regulação e fiscalização de serviços públicos, área de conhecimento ênfase, econômico-financeira, energia elétrica, gás canalizado, parcerias e saneamento básico. Então, por que você não vai se assustar vendo uma prova anterior, lá de 2018, e entender como que a banca VUNESP cobra conhecimentos de legislações? Observe que naquela prova, vou deixar na descrição deste vídeo o link para acesso à prova que está lá no site do QConcurso. E aí você observa, olha apenas o que é importante. Por exemplo, no edital para seu cargo, está a Lei 10.177, caiu assim, nos termos da Lei 10.177 de 98, a respeito do direito de petição, assinale a alternativa correta. A, B, C, D ou E. Imagine-se, no momento da prova, esta questão está lá no caderno e você estudou porque está no conteúdo programático do seu cargo. Isso é importante. Sabe responder? Garantiria o ponto? Saiba, e tenho certeza de que você ouviu a audioleitura desta lei aqui no canal O Concur. Está aqui, vou deixar na descrição do vídeo também. Daí você clica e ouve mais uma vez. E esta lei, lá na seção 2ª, fala do direito de petição, artigo 23, e no parágrafo único diz: as entidades associativas, quando expressamente autorizadas por seus estatutos ou por ato especial, e também os sindicatos, tanto as entidades associativas, naquelas condições, quanto os sindicatos, poderão exercer o direito de petição em defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais de seus membros. Mais que isso, no caput, cabeça do artigo 23, diz que é assegurado a qualquer pessoa física ou jurídica, independentemente de pagamento, não paga. Então, é assegurado a pessoa física, é assegurado a pessoa jurídica, o direito de petição, sem pagar, contra a ilegalidade ou abuso de poder e para a defesa de direitos. Artigo 24 declara, em nenhuma hipótese, a administração poderá recusar-se a protocolar a petição sob pena de responsabilidade do agente. Por isso, se eu entendi bem, e você, bem preparada, bem preparado, marcaria também a alternativa B de bola? Em nenhuma hipótese, a administração poderá recusar-se a protocolar a petição sob pena de responsabilidade do agente. É o que está no artigo 24 ou não? Resposta desta questão daquela prova de 2018, B de bola. Vê como é fácil, turma? E aí, no estudo ativo e assertivo, você olha a alternativa A e vai lá na lei 10.177. Por que estaria errada? E o mesmo pensamento e raciocínio para as alternativas C, D de dado e E de escola, em busca de algo que esteja errado com relação ao que está disposto escrito nesta lei estadual. Legal? Tá vendo como que não é um bicho de 7 cabeças? Especialista em regulação e fiscalização de serviços públicos, nos conhecimentos gerais, todos os cargos têm noções de direito administrativo e constitucional, incluindo a Lei 8.987 de 1995. Veja, coloquei aqui aquela tabela, quadro, falando área de conhecimento ênfase, parcerias, porque na prova objetiva serão cobrados conhecimentos entre os quais essa Lei 8.987. Tudo bem? Fala de PPPs, conhecimentos específicos, parcerias público-privadas, tá lá, 8.987 de 1995. Olha como caiu naquela prova de 2018. Ai, tomar cuidado, galera. A prova de 2018, muitas leis foram elaboradas, outras foram alteradas, modificadas. Houve leis, né, que digamos, naquele termo popular, a lei caiu, não vale mais. Mas esta está no edital, está no conteúdo programático, para o seu cargo. Veja como a banca VUNESP cobrou lá. Tá bom, você está vendo, a empresa X foi contratada pelo poder público
nos termos da Lei 8.987, de 1995, por meio de concessão para prestação de serviços públicos, e pretende fazer uma subconcessão do serviço contratado. Essa pretensão da empresa concessionária X, qual pretensão, galera? A pretensão de fazer uma subconcessão do serviço contratado A, B, C, D ou E. De novo, exercício. Pense, você está lá na prova. Esta questão é fácil? É difícil? Uma alternativa é a correta de acordo com a Lei 8987. Lei 8987, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos. Veja o artigo 26. É admitida a subconcessão nos termos previstos no contrato de concessão, desde que expressamente autorizada pelo poder concedente. Fala ainda nos parágrafos 1º e 2º, a outorga de subconcessão será sempre precedida de concorrência e o subconcessionário se subrogará todos os direitos e obrigações da subconcedente dentro dos limites da subconcessão. É muito sub, né, turma? Mas e aí? De acordo com o que você leu, que está escrito na Lei 8987, artigo 26 e os parágrafos 1º e 2º, qual a resposta para esta questão que caiu lá em 2018? E era concurso público da Arcesp, sim. A, B, C, D ou E? A é admitida pela lei nos termos previstos no contrato de concessão, desde que expressamente autorizada pelo poder concedente. Não é o que está aqui no artigo 26, galera. É admitida. Poder concedente. Leia artigo 26, leia a alternativa A. Para mim é a resposta da questão. Você não concorda? Então, em tela, toda a questão. Você está estudando, está no conteúdo programático para o seu cargo, a Lei 8.987? Então, você treina com esta questão. Se a alternativa A realmente é a resposta, por que a B não é? Por que a C não é? Por que a D não é? Por que a E não é? Tá legal? Outra lei cobrada naquela prova de 2016. 2018, Fábio, segundo disposto na Lei Estadual 7.835, na hipótese de uma concessionária de serviço público paralisar a prestação de serviço sem justa causa. A referida lei, ou seja, a Lei Estadual 7.835, dispõe que poderá, após procedimento sumário, que assegure o direito de defesa à concessionária, ser declarado que a expropriação, o resgate, a caducidade, a anulação, a encampação. Veja também que esta lei, aqui no canal, um vídeo de áudio leitura. Vou deixar na descrição do vídeo, você clica, ouve novamente, antes da prova. Se é que esta lei está lá no conteúdo programático para o seu cargo. Não estude além daquilo que está no edital, tá bom? Eu vi que está no edital para alguns cargos, determinadas leis. Então você estude a lei para o seu cargo. Lá na lei, no artigo 22, fala que a caducidade poderá ser declarada mediante procedimento sumário que assegure ao concessionário o direito de defesa nos seguintes casos: paralisação do serviço sem justa causa. Falou de caducidade, olha aqui a cor amarela dentro da Lei 7.835, inciso 4º do artigo 22. Qual a resposta da questão, galera? Caducidade. Leia novamente. E será que você não concorda com o Fábio? Está estudando? Está legal? Está preparada? Preparado? E aí? Acha que vai ser legal? Vai dar bom? Ou se vai? A respeito dos consórcios, a Lei 11.107 estabelece que, e aí, se está no conteúdo programático e lá para o seu cargo, se está no conteúdo programático do seu cargo esta lei, você precisou estudar, vai ser cobrado na prova e pode cair simplesmente assim. Isso é fácil, isso é difícil. A, B, C, D ou E. É vedada a União participar de consórcios. É vedada a constituição de consórcios na área da saúde. Os consórcios constituídos, os consórcios. E aí? Eu acho que a alternativa A, veja, lá nos conhecimentos específicos para determinado cargo, em noções de direito,
Você vê que está a Lei 11.107, além dessa lei, também o Decreto 6.017. E eu trouxe uma questão sobre esse decreto. Por enquanto, sobre a lei, no canal também a audioleitura, vou deixar na descrição do vídeo, se está lá no conteúdo programático do seu cargo. Ouça mais uma vez, tá bom? Veja a lei aqui dispondo sobre contratação de consórcios públicos, inciso 3º do artigo 2º dessa lei, diz ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da federação consorciados, dispensada a licitação. Então, para mim, a alternativa A respeito dos consórcios públicos, a Lei 11.107 estabelece que os consórcios podem ser contratados pelos entes da federação consorciados, dispensada a licitação. É o que está escrito aqui ou não? Você discorda, concorda, desconcorda? E aí? Nos conhecimentos específicos, como eu disse, noções de direito, além da Lei 11.107, está lá o Decreto Federal 6.017. Para seu cargo, tem isso no conteúdo programático? Então, naquela prova de 2018, uma questão cobrando conhecimento desse decreto. Está em tela. Olha aí. No tocante à responsabilidade, o Decreto Federal 6.017, que disciplina os consórcios públicos, veja que a banca aqui se equivocou. Não é público. Públicos. Dispõe que A, B, C, D ou E. De novo, sobre consórcios. Alternativa A. Os entes da federação consorciados respondem subsidiariamente pelas obrigações do consórcio público. Fábio, faz sentido. Não importa se faz sentido, não vá somente pela intuição. Você estudou esse decreto porque está no conteúdo programático do seu cargo? E aí? Tem certeza de que é a alternativa A? Observe, olhe as demais alternativas. B, C, D, E. Vamos à fundamentação? O decreto está aqui. Ele regulamenta aquela lei 11.107 e, lá na seção 1ª desse decreto, fala no artigo 9º, os entes da federação consorciados respondem subsidiariamente pelas obrigações do consórcio público. Olha só que doideira, galera. A alternativa A. Ou será que você está contra mim? Não contra mim, contra o meu pensamento, contra eu dizer que é a alternativa A. Então, você no estudo assertivo e ativo, porque você está estudando e para o seu cargo será cobrado esse decreto, você procura. Por que não a B de bola? Por que não a C, a D, a E? E seria a alternativa A. O intuito do vídeo não é responder e fundamentar cada questão e apresentar os erros nas demais. É mostrar como a banca cobra conhecimentos de leis, decretos. Não achei nessa prova de 2018 cujo arquivo deixarei ali o link para você acessar, que concursos, tem a prova, inclusive o gabarito. E aí você vê, tem regimento interno da Arcesp lá? Eu não achei. Tudo bem, mas você viu como que a banca cobra legislações. Não é difícil, nos termos da Lei Complementar 1025. Tem no canal, a audioleitura está aqui, ó. Também deixarei na descrição deste vídeo. Está lá no conteúdo programático do seu cargo? Então você já estudou, não é verdade? Você leu o edital, é a Bíblia do seu concurso. Então ouça novamente esta lei antes de ir para a prova. Então, nos termos da lei, é correto afirmar que a representação judicial da Arcesp, com prerrogativas processuais de fazenda pública, será exercida por quem? A, B, C, D e E. Questão 32, bem legal. Ela é alusiva e ilustrativa daquilo que eu disse. Muita coisa foi revogado, suprimido, não existe. Alguma lei já não vale mais. Lá na Lei 1025, a parte que falava de Procuradoria-Geral do Estado, veja aqui, é o artigo 13. E ele foi revogado. Ele foi revogado pela Lei Complementar 1413 de 2024. Então, tem a lei no conteúdo programático? Tem. Essa lei, o conteúdo dela, vai ser cobrado na sua prova? Sim. Mas, por exemplo, essa questão aqui, ó, já não tem como cair na sua prova desse jeito, porque esta parte que falava de Procuradoria-Geral do Estado, veja aqui, ó, o artigo 13 falava, não vale mais. A representação judicial da Arcesp com prerrogativas processuais
de Fazenda Pública será exercida pela Procuradoria-Geral do Estado, que vai exercer também representação extrajudicial, consultoria e assessoria pública, conforme definido em regulamento próprio. E louco, né? Por quê? Se o artigo 13 da Lei 1025 de 2007 foi revogado pela Lei Complementar 1413 de 2024, eu fui buscar nessa Lei Complementar 1413 algo sobre prerrogativa processual da Fazenda Pública, se a representação judicial da ARCESP seria ainda exercida pela Procuradoria-Geral do Estado. Fábio, eu conheço a ARCESP, eu conheço os andamentos das coisas, eu estou por dentro, realmente é exercida pelo procurador. Mas está em alguma lei? Está em algum decreto? Escreva nos comentários. Eu não encontrei, galera. Peço desculpas. O que eu sei é que, na Lei 1025, ela está vigente, sim, mas algumas partes dela, como você vê aqui, o artigo 13 é um exemplo, foi revogado. Se for revogado, não vale mais. Se acontece na vida real, se ainda é isso aqui, eu não sei. Eu sei que esta questão não será cobrada na sua prova. Por quê? Na versão atualizada da Lei Complementar, veja aqui, última atualização da LC 1025, última atualização pela Lei Complementar 1413. Essa lei também, áudio leitura aqui no canal, veja nos cards, você precisa ouvir, vai cair na sua prova, tá? No conteúdo programático. Esta lei, aquele decreto 69.000 alguma coisa, não é verdade? Regimento interno da ARCESP, nas telas finais do vídeo, você vai ver, vou deixar áudio leitura do regimento interno da ARCESP, essa lei complementar, aquele decreto, e aí você vai estudando porque a prova está chegando e o que eu desejo é bons estudos e até a sua aprovação. Gostou do vídeo? Foi legal? Assim você conhece como é o caderno de prova. Você vai clicar no link que eu deixei esta prova aqui, tá ok? Tá ok? E tá lá no site do Excelente Que Concursos. Olha aqui. E para aquela época, 2018, era as ARCESP. Era o cargo analista de suporte à regulação. Tudo bem, então? Legal. Bons estudos e até aprovação. Boa prova! Obrigado por sua inscrição, por ativar o sininho, pelas curtidas, comentários, interações, elogios e também críticas. Até mais, galera. Abração!